Fala, nação rubro-negra, Caião aqui. Vamos para mais um dia aí das principais notícias do Flamengo no dia. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta aí o que vocês acharam e vambora pro vídeo do Mengão. O Flamengo teve um pouquinho de sorte no sorteio. Como vocês dizem no Brasil, jogou contra equipes com menos valor. Ué, mas aquele Flamengo de 2000... Aí eu vou discordar dele também, porque aquele Flamengo de 2019 também, nas oitavas de final, passou nos pênaltis contra o Emelec, não foi isso? Foi suado. Olha lá, tenho certeza de que o Flamengo vai estar na final, porque essa equipe aí, que é o Barcelona, eu conheço bem. Jogamos no Maracanã e vencemos por 3-0. Aí, Abel. Ou seja, já está cobrando uma diferença de 3, pelo menos, para igualá-lo. É isso? É o estilo dele, né? É o estilo dele, é meio marrento. O Portuga é meio marrento, é bom técnico, tudo, mas... E outra, quando é para falar de um rival, adversário, eu ia falar inimigo, não é inimigo. Mas um cara que ele não se dá muito bem, tem essa rixa aí, Renato e Jorge Jesus, aí ele pega pesado. Aí ele não pega leve, não. E aí, e a gente conhece o Renato. Se o Renato for lá e conseguir títulos iguais ou maiores, ele também não vai pegar leve, não. Ele vai responder pro Jorge Jesus. Aí, e a gente aproveita aqui para comentar, né? É lógico. E sorte por sorte, ô Prates? Vamos lá. Ah, deu sorte? Ah, Defensa e Justiça? Pode ser. Não é tão babinha assim, não, Defensa e Justiça. O Palmeiras está aí para contar essa história, né? Não é não. O Paulo está aí para contar essa história. Não é a baba do quiabo, não, Defensa e Justiça. Mas o Flamengo foi lá, primeiro jogo, Renato chegando, fez o que tinha que fazer ali, ganhou e depois goleou, passou. Aí o Olímpia. O Olímpia é a baba do quiabo. É mais fácil que o Defensa e Justiça. Contou com a incompetência do Internacional, que chutou 150 bolas no gol do Olímpia e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Aí cai o Olímpia. Pô, O Internacional que foi o adversário do Flamengo nas quartas de final em 2019. quase que se repete, Abel. A incompetência do Inter, veio o Olímpia. Aí vem a babinha, né? O Olímpia... O que o Flamengo fez? O Flamengo foi inapelável os dois jogos. O Flamengo foi um rolo compressor pra cima do Olímpia. Acabou. E teve um momento lá no jogo, o Flamengo demorou um pouquinho pra entrar no jogo na segunda partida. Por favor, né? Sem... Consertou, ok, maravilha, mas detalhes. Agora, passou como um rolo compressor para cima do Olímpia, né? Então tem o mérito. Aí vem o Barcelona. Cara, o Barcelona não é uma babinha. Não. O Barcelona tá aí porque... porque o Boca Juniors não tá, o Santos não tá, o Corinthians não tá, o São Paulo não tá, o Grêmio não tá, e o Barcelona tá. Perfeito. O Grêmio caiu na pré-Libertadores, o Boca acabou sendo eliminado pelo Atlético. É claro, se você comparar caminhos, você fala, pô, o do Atlético é bem mais tortuoso. O caminho cheio de pedras, o do Atlético Mineiro. E o Atlético Precisa pegar os nomes tem que dos valorizar times, isso. né, William? Não necessariamente que eles estão jogando. Tem uma diferença aí. Uma coisa é tradição, exato. outra coisa é o Também time tem que isso. aquela equipe tradicional tem. Também tem isso. Agora, é o que eu falo. Você pega o adversário mais fácil, você atropela, mérito seu, Prates. Entendeu? Mérito eu seu. concordo. Sem dúvida que o caminho é menos tortuoso, mas tem um mérito do caramba. Então Né? uma O coisa Abel lembrou bem aí, clara, né? o Emelec. O Emelec era um presente de Deus no caminho do Flamengo ali. E o Flamengo teve dificuldade, Jesus chegando não é e por tal. isso que o Flamengo tá aí, Deus né? aí, hein? Não é por causa do isso. caminho que o Flamengo tá aí. Presente de Deus O Flamengo É poderia lógico. estar por aí por qualquer outro caminho. Inclusive, se o Flamengo cai com outro, ele complica o caminho do outro. Então, para mim, é claro que não é por isso que o Flamengo tá aí. O Flamengo não é um semifinalista por causa do caminho. O Flamengo tem um futebol para ser semifinalista se estivesse também do lado do Galo. Já o Barcelona, eu acho que dá para falar que chegou mais longe em função do caminho. Eu acho que o caminho do Barcelona foi um caminho mais acessível do que se ele pegasse, por exemplo, o caminho do Galo. Agora, pelo futebol que jogam, essa não é a justificativa do Flamengo estar nas semifinais. Eu acho que ele tinha tanta condição de estar nas semifinais se estivesse num caminho difícil, pelo que está jogando, pelo elenco que tem, pela diferença dele entre os outros. Acho que se o Jesus quis insinuar isso, ele foi simplista. E já cobrou um resultado de pelo menos 3 de diferença, hein? Porque ele falou, eu fiz 3 nesse time. Então agora ele espera pelo menos que iguale. Nesse papo do igualar, né? Agora, olhando os dois... Ô, William, Pode falar, Abel, fica à vontade aí. não, eu fiquei pensando aqui, porque agora há pouco também os amigos colocaram uma outra pergunta ali.
se ele estaria torcendo contra, se o Jorge Jesus... teve essa. Algo assim, né? É. E aí eu fiquei pensando, não, o Jorge Jesus não torceria contra o Flamengo. Mas e contra o Renato? Será que ele torceria? No Flamengo? É uma coisa para se pensar, hein? Porque Abel, do jeito que ele fala, ele não quer que o Renato alcance os feitos que ele teve no Flamengo. Eu te Mas diria será que ele mais. torceria contra o Flamengo, professor? Eu acho que entre torcer para o Flamengo e torcer para Jorge Jesus torce para Jorge Jesus. Para os feitos do Então ele Porque aí que torceria tá a contra questão. Então ele torceria contra o Flamengo comandado pelo Renato, é isso, professor? Não tenho dúvida nenhuma. Ele é muito personalista e vaidoso, né? A gente sabe disso. Rapaz. Ele se orgulha desses recordes. Toda essa fala foi em cima dos recordes. Eu cheguei, estava 9 atrás, saí com 90 pontos, não sei o que. A fala dele é eu e eu mesmo, né? Que coisa, hein? O que você acha, hein, Prates? O Flamengo não vai gostar dessa, hein? Essa tabelinha entre a galera do GC e o Abel foi boa agora, hein, Prates? Faz pensar, hein? Porque o Jorge Jesus é vaidoso, né? O Jorge Jesus é competitivo. Não gosta do É Renato. muito bom. Exatamente. É muito bom. O Renato vivia cutucando o Jorge Jesus aqui. Aí tem a história do 5-0, né? Então, assim, olha, eu tô aí com o Abel nessa. É claro, você fala, não, o Jorge Jesus não vai torcer contra o Flamengo nunca. Mas é o Renato, é um cara que... Eu não sei se torceria contra ou não, William. Mas é aquela história. O Renato pode fazer muita coisa que na avaliação do Jorge Jesus não vai superar o que foi feito pelo Jorge Jesus e a equipe dele. É uma maneira de observar. A gente já viu outros técnicos também, muitas vezes quando eles saem de uma equipe e depois eles são perguntados sobre essa equipe que eles trabalhavam, né? Eles elogiam, mas sempre colocam uma ressalta. Olha, eles estão muito bem, estão ganhando muito, o time é maravilhoso, o técnico é muito bom, mas quando nós estivemos lá, a gente fez um trabalho melhor. Isso pode ter, né? Que muitas vezes... isso tem muito a ver com a vaidade, claro que com o ego de cada um. O Tite falaria o seguinte numa pergunta como essa, William, você que gosta. O Jorge Jesus, ele não quer o mal do Renato, ele só quer o bem dele. Entendeu como é que é? Não entendi, não. Explica aí. Ele não está torcendo contra ninguém, só está torcendo a favor dele. É o seguinte, Abel, ele não torce contra ninguém, ele não vai ficar secando, torcendo contra, não. Ele torce apenas a favor dele. Se isso significa um tropeço seu mais à frente, aí é um problema seu, não dele. Não foi por causa da torcida dele, não, entendeu? Mas muito vaidoso, se as né? vitórias e títulos do Renato diminuírem um pouco a importância dele no Flamengo, aí... Não, eu acho que não. Aí a gente conversa diferente. Aí você pergunta para mim no final do ano que eu te dou outra resposta. Eu acho que ele já torceria contra qualquer um. Ele é muito orgulhoso dos feitos dele. Aí você vai falar, e se for o Renato? Aí eu te respondo, aí sim. Também. Muito bem. O Renato cutucava legal, hein? William e amigos. Ah, sim. Ele falava do investimento. Ele falava com outras palavras, mas falava assim, mas também com aquele investimento de milhões, até eu. Verdade. Ele nunca falou com essas palavras, mas era isso que ele queria dizer. Não, é obrigação do Flamengo jogar esse futebol e tal. Não era isso? Era isso. Era isso. Com o investimento que tem a obrigação de conquistar o que conquista. E você falou no começo, falou que não sabia nem quem era o Jorge Jesus, etc. E tal. Ele dava as cutucadas, ele provocava mesmo. E o Jorge Jesus, embora tenha ido melhor que o Renato, né, em termos de confronto ali, de duelos entre eles, se eu não estou enganado, o Jorge Jesus versus o Renato Gaúcho foram 4 confrontos, né, 2 pela Copa do Brasil e 2 pelo Brasileiro, e no agregado acho que foi 8-2. Foi o 5-0, foi 1-1 da ida, aí no Campeonato Brasileiro teve outro 1-1 e 1-0, e esse 1-0 foi na Arena do Grêmio depois do 5-0, né? Isso. Então foi um agregado ali de 8-2, ou 10-2, o Flamengo fez 3-1 no Maracanã. Eu não lembro direito, mas foi uma bela vantagem que o Jorge Jesus colocou ali. Aí você poderia imaginar, já ganhou esses confrontos todos, entre aspas, calou a boca de quem não gostava dele ou criticava aqui no Brasil, poderia ficar quietinho, né? Poderia. Não. Quietinho nada, tá lá em Portugal e continua dando a alfinetadazinha dele. Poderia.